Então, bom dia novamente a todos. E a minha pergunta inicial da aula de hoje era qual é a relação entre essas imagens? E lá em cima, deixa eu subir aqui, ó, o chat. Lá em cima, Emily botou: a rotação e a translação acontecem em um tempo e elas são responsáveis pelas fases da Lua que influenciam as marés. Emily, nada do que você botou está errado. Tudo que você botou está certo. Mas percebe que você não teve uma relação muito grande com o relógio? Você falou do tempo ali, mas ficou meio vago assim, não teve uma relação com o relógio. Nada do que você botou está errado, tá tudo certinho. Mas a relação principal entre essas quatro imagens não é essa. Alguém gostaria de chutar? Seria o tempo que passa na Terra? Também, também não, Raquel. Todas as imagens parecem um relógio. Hum, Vocês estão quase chegando no que eu quero, mas vocês não falaram. Tudo que vocês falaram até agora tá certo, só não é a resposta para o que eu quero, entendeu? Não é que tá errado, não tá errado, tá? Mas a questão, bom dia, galera, bom dia quem tá chegando. A questão é que todos esses movimentos são periódicos. Pensa no ioiô, ele vai, desce, sobe. São movimentos periódicos. Então, esse relógio, ele dá uma volta e volta para o ponto inicial. Dá outra volta, volta para o ponto inicial. A fase da Lua. Lua nova, Lua minguante, Lua crescente, Lua quarta crescente, não sei o quê. E volta de novo para a Lua nova, minguante, quarta crescente. Então, de novo, é periódico. A maré. Maré sobe, maré baixa. Maré sobe, maré baixa. Percebe que tem um período, é um movimento periódico. Então, a relação entre essas quatro imagens é que é um movimento periódico, né? Ele vai, acontece aquele movimento e volta para o ponto de início. Assim como a rotação, né? A Terra gira em torno de si mesma em 24 horas. Então, em 24 horas, ela está de novo naquele mesmo ponto, girando em torno de si mesma. E em torno do Sol, em 365 dias. Então, depois de 365 dias, ela está de novo naquele mesmo ponto. Então, a relação entre essas imagens é que elas são movimento periódico. Em física, a gente abrevia isso para MHS, movimento harmônico simples, que são movimentos periódicos. Então, um pêndulo hipnótico, aqueles pêndulos que as pessoas usam para fazer sessões de hipnose, ele é um movimento periódico, também chamado de movimento harmônico simples. Então, agora eu vou hipnotizar vocês para que vocês prestem atenção e participem da aula e tirem suas dúvidas. Não fiquem com dúvida. Tem esse pêndulo aí, ó, que nem aquela propaganda que tinha bem antiga, vocês não vão saber, mas teve uma propaganda muito antiga e ela é uma propaganda bem famosa, que era a propaganda de um menino que ficava falando na televisão: compre batom, compre batom. Hoje em dia nem pode existir mais essa propaganda, mas era uma propaganda muito engraçada, ficou bem famosa, daquele chocolate batom. Enfim, então, vamos falar de período e de frequência. Professor, o que é período e o que é frequência? Vamos lá. Período é o tempo para dar uma volta completa. O tempo de uma volta completa chama-se período. Então, o tempo de uma volta completa de rotação é 24 horas. O tempo de uma volta completa de translação é 365 dias. O tempo de uma volta completa da Lua é 28 dias. Então, ela é lua cheia. Para ela ser lua cheia de novo, é 28 dias. O tempo de rotação do relógio aí depende de qual ponteiro. Se for o ponteiro do segundo, ele dá uma volta em um minuto, né? O ponteiro do segundo, ele dá uma volta em um minuto. Se for o ponteiro do minuto, ele dá uma volta em uma hora. E se for o ponteiro da hora, em quanto tempo o ponteiro da hora dá uma volta? Em quanto tempo o ponteiro da hora dá uma volta? Um dia? Não, errou. 24 horas errou. Isso, Pedro, 12 horas. Porque os relógios, eles vão de 12 a 12, né? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, da hora, o período dele é de 12 horas. Ele dá uma volta completa em torno do relógio em 12 horas. Alguma dúvida do que é período, galera? Período é o tempo para dar uma volta completa. Volta
a gente pode chamar de ciclo ou de oscilação, tá? Então, aqui eu chamei de ciclo, ó, mas entenda ciclo como volta, como oscilação, tá? São nomes que são sinônimos para ciclo. Já a frequência é quantas dessas voltas são realizadas em uma unidade de tempo. Quanto mais voltas eu conseguir realizar em uma única unidade de tempo, aí eu vou ter uma frequência maior. A unidade de tempo no SI, qual é a unidade de tempo no SI? Quem lembra qual é a unidade de tempo no SI? Tempo? Metros por segundo, será que é tempo? Metros por segundo é velocidade. Tempo é só os segundos. E cuidado, tá, Yandra, que segundo a abreviação é só o S, como o Duda botou ali. Então, a abreviação de segundo na física é só o S, tá bom? Se quiser escrever abreviado, é só a letra S. Então, a frequência é quantas voltas ou quantos ciclos são realizados em uma unidade de tempo. Se for no SI, essa unidade de tempo é 1 segundo. Se não for no SI, aí pode ser hora, pode ser minuto, mas no SI, a unidade de tempo no SI é o segundo. Então, período é o tempo para uma volta. Frequência é quantas voltas ele realiza em uma unidade de tempo. Vixe, beleza, está um pouquinho complicado para mim. Vamos analisar a fórmula? Com a fórmula fica mais fácil. Período é representado com essa letra T maiúsculo. Ó. Essa T maiúsculo é chamada de período. É o tempo total. Então, aqui em cima, ó, eu tenho o tempo total dividido pelo número de voltas. Beleza, me dá um exemplo. Vamos supor que você gaste 20 segundos para dar 2 voltas em torno de sua casa. Eu não sei, tá, gente? Estou chutando. Então, o período vai ser 20 dividido por 2, vai ser 10. Então, o período vai ser de 10 segundos. Alguma dúvida no período? Alguma dúvida no período, gente? Não. Já a frequência é o número de voltas em um certo tempo. Então, a frequência é representada pela letra F minúsculo. A frequência, então, seria 2, que foi o número de voltas, dividido por 10. A frequência, então, seria 0,2. Significa que em 1 segundo, ele só consegue realizar 0,2 voltas. Não foi nenhuma volta completa. Então, em 1 segundo, ele só conseguiu realizar 0,2 voltas. Então, o período é o tempo para uma volta completa. Entenda por volta ciclo, oscilação. E frequência é quantas voltas ele dá em uma unidade de tempo. Então, em uma unidade de tempo, nesse caso, você só completou 0,2 voltas. Frequência no SI é medida em Hz. Então, bota aqui, ó, 0,2 Hz. Botaria assim, ó, 0,2 Hz. Esse Hz significa a palavra Hertz, em homenagem ao físico que estudou sobre isso, tá? Ou você pode chamar de RPS. RPS significa rotações por segundo. Não é comum. O mais comum é Hertz, mas não está errado você falar rotações por segundo, que é o RPS. E o período é medido em segundos. Então, período é medido em segundos. Então, ó, período é medido em segundos. Frequência no SI é medida em Hertz, que também pode chamar de RPS. RPS significa rotações por segundo. Quem gosta de carro sabe que um dos contagidos lá do carro é de RPM, né? Não sei se alguém está aí na sala agora, gosta de carro, mas você tem o velocímetro, que mostra a velocidade instantânea, e tem um outro contador do ladinho do velocímetro, que mostra o RPM do motor. Tem lá, às vezes, ó, seu motor está em 8.000, aí tem um símbolozinho assim do ladinho, ó, RPM, que é a frequência do motor.
significa rotações por minuto. Não é o SI, né? Porque se fosse o SI, seria rotações por segundo. Então, da próxima vez que você entrar no carro, perceba que tem um velocímetro. O velocímetro é aquele que mostra a velocidade, em quilômetro por hora, né? Lembrando que velocidade no SI não é em quilômetros por hora, né? Só para relembrar, velocidade em metros por segundo. De quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Aí, do lado do velocímetro, tem um contagiros, que mostra qual é a frequência do motor. Então, vai ter lá 6.000 RPM, 8.000 RPM, 10.000 RPM. Vai ser a frequência do motor. Quantas operações aquele motor está fazendo por minuto? Porque é RPM, é rotações por minuto. É quantas vezes o pistão sobe, desce e faz as engrenagens funcionarem por minuto. Note que período e frequência são inversamente proporcionais, né? Vocês notaram isso? Porque, ó, frequência é número de voltas sobre tempo. Já período é tempo sobre número de voltas. Percebe que um é o inverso do outro? Ó, período é o tempo dividido pelo número de voltas. Já a frequência é o número de voltas dividido pelo tempo. Se ligou aí que um é o inverso do outro? Então, a gente pode dizer, na física, que frequência é o inverso do período. Então, ó, vou fazer uma outra aqui. Vamos supor que o número de voltas, que é a letra N, seja 40 voltas. Você realizou 40 voltas em torno de uma quadra, não, em torno de uma árvore, né, que é mais curtinho o eixo de uma árvore, em torno de uma árvore, em um tempo total de 20 segundos. Em um tempo total de 20 segundos. O período é o tempo, que é 20, sobre a quantidade de voltas, que é 40. Então, o período é 0,5. Então, cada volta você fez em um tempo de 0,5. Então, 2 voltas é 1 segundo. 3 voltas é 1,5 segundos. 4 voltas é 2 segundos. 40 voltas é 20 segundos. Já a frequência, ó, é o inverso. Ó. A frequência é 40 sobre 20. Ó, corto 0, fica 2 Hz. Significa que a cada 1 segundo você dá 2 voltas. Então, frequência é quantas voltas você realiza em 1 segundo. E perceba que um é o inverso do outro, né? Porque 0,5 não é 1 dividido por 2? Se você pegar o inverso de 1 dividido por 2, é 2 dividido por 1. E se você pegar o inverso de 2, qual é o inverso de 2? Porque 2 é 2 dividido por 1. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, frequência é sempre o inverso do período, ou eu também posso dizer que período é o inverso da frequência. Vocês entenderam isso, gente? Vocês entenderam que um é o inverso do outro? Se a frequência for grande, o período é baixo. Se a frequência for baixa, o período é grande. Um é o inverso do outro, porque período é o tempo sobre o número de voltas. E a frequência é o número de voltas dividido pelo tempo. Vocês conseguiram me entender? Sejam sinceros. Vocês conseguiram me entender? Sim? Então, aqui eu estava falando, ó, se o período é grande, a frequência é baixa. Ou seja, se você gasta muito tempo para dar uma volta, a quantidade de voltas que você dá, que é a frequência, é pequena. Já, se o período é pequeno, você gasta pouco tempo para dar uma volta, a frequência é grande, você dá muitas voltas. Então, olha essa imagem que agora você vai entender, ó. A primeira figura, a frequência é grande. A segunda figura, a frequência é baixa. Ô, Belis, por que a primeira figura, a frequência é grande? Porque na primeira figura, eu tenho muitas voltas em um pouco intervalo de tempo. Já na segunda, para o mesmo intervalo de tempo, eu tenho poucas voltas. Conseguiram compreender isso? Tranquilo agora no gráfico, né? Então, note
que o período é o inverso da frequência e vice-versa. Então, você não precisa calcular os dois. Se você calculou a frequência e a frequência deu 4 Hz, eu não preciso fazer o cálculo para achar o período. É só fazer o inverso de 4 Hz. O inverso de 4 Hz é 1 sobre 4. Período é período em segundos. Beleza? Dá um outro exemplo aí. Período foi 3/4. Quem vai ser a frequência? Se o período for 3/4, quem vai ser a frequência, que é o inverso do período? Quem vai ser a frequência, que é o inverso do período? Perfeito. 4/3. Aí bota Hz no final, que é Hertz. Tá? Hz poderia ser substituído por RPS, mas RPS não é muito usado. O usado é Hertz, que é o Hz. Então, período e frequência são inversamente proporcionais. Lembra que eu falei das rotações por minuto, que também é unidade de frequência, mas não é no SI. O SI é o Hertz. Para transformar de RPM para Hertz, é só você dividir por 60. Porque 1 minuto tem 60 segundos. E de Hertz para RPM, você multiplica por 60. Vou fazer essa questão 1, tá? Essa questão 1 é minha. Aí depois eu deixo a 2 para vocês. Um corredor mantém em uma pista circular velocidade constante de 2 metros por segundo. Vocês lembram o que significa velocidade constante? Velocidade constante significa que o movimento é uniforme, a aceleração é 0, então a velocidade é sempre o mesmo valor. Isso mesmo, Caroline, parabéns. Não tem aceleração. A aceleração é 0, então a velocidade não muda. Isso mesmo, Carol. Isso mesmo, Raquel. Não tem aceleração e a velocidade não muda. E completa meia volta em 40 segundos. Meia volta, você concorda comigo que é 0,5? Então, N, que é o número de voltas, é 0,5. Ah, professor, não botei 0,5 não. Eu botei 1 dividido por 2. 0,5 ou 1 dividido por 2 é a mesma coisa. E o tempo para dar meia volta foi de 40 segundos. Determine a frequência e o período. Eu só preciso achar um deles. Eu vou achar aqui a frequência. Número de voltas sobre o período. Ou então, eu acho o período, que é o tempo sobre o número de voltas. Eu só preciso achar um deles. Por que, Belis? Eu só preciso achar um. Isso, Duda, perfeito. Porque depois o outro é só inverter. Então, gente, vocês não precisam calcular os dois. Você calcula ou a frequência ou o período e depois inverte. Então, eu vou calcular aqui o período. Ó. O período, que é esse T maiúsculo, é o tempo, que é 40, sobre o número de voltas, que é 0,5. Concorda que 0,5 é 1 dividido por 2? Aí conserva a primeira, que é 40, multiplica pelo inverso da segunda, então fica 80 segundos. É meio que óbvio, né? Não é meio que óbvio? Se meia volta é 40 segundos, uma volta inteira só pode ser 80 segundos, né? Até se você não soubesse fazer a conta, você acertava, né? Porque se meia volta é 40 segundos, uma volta inteira tinha que ser 80 segundos. Agora, a frequência, eu preciso calcular, Belis? Eu preciso calcular 0,5 dividido por 40? Não, você pode, mas você não precisa, porque basta você pegar 80 e inverter. O inverso de 80 é 1 sobre 80 Hz. Só que na hora de marcar, eu não tenho uma resposta 1 sobre 80. Eu tenho que dividir 80. Não dá, bota 0, 0 e a vírgula. Não dá de novo, bota 0, 0 e a vírgula. Aí fica 1, aí sobra 20, aí bota 0, bota 2. Enfim, você vai fazer toda a continha, vai dar 0,0125 Hz. Então, a resposta correta é a letra C. Questão 1. Alguma dúvida em período e frequência? Sinceridade, alguma dúvida?
Então, por favor, vocês têm 3 minutinhos aí para fazer a número 2. Para quem não lembra aí das fórmulas, frequência é o número de voltas sobre o tempo total e período é o tempo total sobre o número de voltas. N é o número de voltas, ciclos, oscilações, voltas, você pode chamar de ciclos, giros, oscilações, e ΔT é o tempo total. Por favor, faça a questão 2, a partir de agora, 3 minutos. Qual é a letra da 1C? C, Thales. 0,0125 e 80 segundos. Façam, por favor, agora a questão 2. De RPM para Hertz, você só divide por 60. Porque eu sei que vocês não decoraram ainda, né? De RPM para Hertz, você divide por 60. Já temos respostas. Só esperar só um pouquinho, viu, meninas? Parabéns por já terem achado a resposta. Eu vou esperar só um pouquinho mais para a galera que ainda não se pronunciou. A letra A, já temos muitas respostas na letra A. Acho que essa não gerou muita dúvida, né? A letra A. Eu também fui burro, né? Sendo bem sincero assim, sendo bem sincero com vocês, eu fui burro, né? Porque só a letra A tem os 50 Hz, né? Eu devia ter colocado ali letra D com 50 Hz, letra C com 50 Hz, para forçar vocês calcularem o período. Mas como eu fui burro, isso não aconteceu. Então, esse 3000 RPM é a frequência. Então, a frequência é 3000 RPM. Aí você divide por 60, que vai dar 50 Hz. Aí, como o período ele é o inverso da frequência, assim como a frequência também é o inverso do período, né? A frequência é o inverso do período ou o período é o inverso da frequência. Então, fica 1 sobre 50, que dá 2 vezes 10 a menos 2, sem precisar fazer conta, né? Porque é a única que tem 50 letra A. Então, desculpe, foi vacilo meu, a única que tem 50 é a letra A. Mas se tivesse outras com 50, era daquela maneira que você calcula o período, é só fazer o inverso da frequência. Questão 2. Alguma dúvida? Questão 2. Alguma dúvida? Sinceridade? Alguma dúvida? Aproveita que estamos no início do assunto. Se tiver com dúvida, pergunta. Não deixa acumular nada, não. Não fica com vergonha. Pergunta. Por que um mesmo? Porque um é o inverso do outro, Ana Júlia. Na matemática, o inverso é um dividido por aquela coisa. A gente não viu lá na fórmula, Ana, que é inverso, ó. Período é o tempo sobre o número de voltas. Já a frequência é o número de voltas sobre o tempo. Então, na matemática, o inverso de alguma coisa é um sobre aquela coisa. Então, por exemplo, x. Quem é o inverso de x na matemática? É 1 sobre x. Na matemática, o inverso é 1 sobre aquela coisa. É assim que se diz inverso em matemática. Tá certo? De nada. Então, vamos falar agora um pouco mais de MHS. Aquilo ali foi a introdução, para a gente entender o que é frequência e o que é período, porque a gente vai usar muito frequência em período em MHS, que é o movimento harmônico simples. Vamos analisar um desses movimentos harmônicos simples, que é no sistema massa-mola. Professor, o que é um sistema massa-mola? É uma massa presa em uma mola. Olha que difícil. Sistema massa-mola é pegar uma massa e prender em uma mola. Quando você pega uma massa e prende uma mola e puxa ela para a direita, ela fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando.
movimento harmônico simples. Ou, quando você pega um pezinho, um objeto, e prende numa mola vertical, e você puxa para baixo, essa mola sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Percebe que é um movimento periódico, também conhecido como movimento harmônico simples. Então, são movimentos que o objeto sai da posição de equilíbrio, vai até o extremo, volta para a posição de equilíbrio, vai até o extremo, volta para a posição de equilíbrio, vai até o extremo. Ele vai do extremo positivo até o extremo negativo. Então, ó, se você passar uma linha aqui, ó, se você passar uma linha aqui, ó, esse é o ponto de equilíbrio, é o que a gente chama de zero. Esse a gente chama de ponto de equilíbrio, que é o ponto zero. Aí, ó, ela vai até o extremo positivo, que a gente chama de A. Aí vai até o extremo positivo, que a gente chama de A. Depois volta para o ponto de equilíbrio e vai até o extremo negativo, que a gente chama de menos A. E depois volta de novo para o ponto de equilíbrio. Então, ó, é um movimento harmônico simples. Ó. Ele vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Claro que para isso acontecer, a gente vai desconsiderar aquela força amiguinha da gente que retira energia dos movimentos. Como é o nome daquela força que o trabalho dela retira energia dos movimentos? Quem lembra como é o nome daquela força que a gente viu lá no primeiro ano, que o trabalho dela retira energia dos movimentos? Isso mesmo, Raquel, isso mesmo, Pedro, parabéns. É a força de atrito. Então, no movimento harmônico simples, é sem atrito, tá? No movimento harmônico simples, a gente não vai estudar o atrito. Porque se estudar o atrito, ele vai frear e vai parar. Ele vai deixar de ser um movimento harmônico simples. Para ter um movimento harmônico simples num sistema massa-mola, tem que ter uma força para restaurar, né? Porque quando a mola vai para a direita, tem que ter alguma força que puxa para a esquerda. Quando a mola vai para a esquerda, tem que ter alguma força que puxa para a direita. Quem lembra como é o nome dessa força restauradora? Que a gente viu lá no primeiro ano, que é uma força que age em molas, em elásticos. Estou pedindo muito para vocês, né? Lembrar coisa lá do primeiro ano. Isso, rapaz, tô orgulhoso. Parabéns, Thales, isso mesmo. Então, essa força restauradora lá do primeiro ano é chamada de força elástica. Não vou pedir para lembrar a fórmula, mas a fórmula é essa. Menos K vezes X. Esse menos é porque a força elástica é sempre contrária ao movimento, né? Se você puxa a mola para a direita, a força elástica atua para a esquerda, porque ela vai restaurar o objeto. Se você comprime a mola para a esquerda, a força elástica está para a direita. Também é conhecido como lei de Hooke. Isso mesmo, Thales, parabéns. Parabéns mesmo, viu? Tá lembrando bem aí das coisas do ano passado. A força elástica também é conhecida como lei de Hooke. Então, esse K chama-se constante elástica e o X é a deformação. Mas não precisa se prender muito a isso, porque a gente não vai usar muito essa força no MHS. A gente só precisa saber que ela é a força que restaura o sistema massa-mola. Quando você puxa para a esquerda, ele volta para a direita. Quando você empurra para a direita, ele volta para a esquerda. Então, ó, fica no sistema ir e voltar. Ir e voltar. Por isso que é um movimento harmônico simples. Vai do extremo positivo, que é o A, passa pelo ponto de equilíbrio, que é o zero, e vai para o extremo negativo, que é o menos A. Até aqui, alguma dúvida, gente? Nesse slide, alguma dúvida? Não? Bom, aqui agora que o bicho começa a pegar um pouquinho. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui. Beleza, eu vou ter que decorar essa fórmula aí do período da frequência, só uma das duas. Você não precisa decorar as duas. Por que só uma das duas? Porque se eu calcular o período, eu faço que o período é o inverso da frequência e acho a frequência. Se eu calcular a frequência, eu faço que a frequência é o inverso do período e acho o período. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Não precisa decorar as duas fórmulas. Decora uma ou a outra. Ou decora do período ou decora da frequência. Beleza? Você sempre fala para a gente não decorar a fórmula. Você sempre fala para a gente entender o assunto e como chegou na fórmula. Mas hoje, você está falando para decorar. Hoje eu estou falando para decorar porque essa fórmula, para a gente deduzir, ela é complicada. Eu não vou deduzir ela agora. Mais para frente,
Lá na aula 2, na aula da semana que vem, eu vou deduzir essa fórmula para vocês. Vocês vão ver da onde veio essa fórmula. Porém, eu nunca que vou cobrar para vocês da onde veio essa fórmula. Período e frequência pareciam inofensíveis. Pareciam, né, Ana? É porque ali, Ana, aquele período que é o tempo sobre o número de voltas e aquela frequência, Ana, que é o número de voltas sobre o tempo, é geral. Essas fórmulas aqui, ó, Ana, é geral. Para qualquer movimento periódico, elas funcionam. Esse período, Ana, e essa frequência é só para um sistema massa-mola. Elas não funcionam geral, tá? Elas só funcionam para o sistema massa-mola. O que é um sistema massa-mola? É uma massa presa em uma mola. É uma massa presa em uma mola. Aí chama sistema massa-mola. Então, perceba que depende da massa e depende da mola. Como assim depende da mola, Belis? Porque esse K aqui da fórmula, ó, esse K da fórmula, chama-se constante elástica. Ô, Belis, me dá um exemplo de constante elástica aí. Eu tenho que decorar valores? Não. Você não tem que decorar valores. Um exemplo de constante elástica, por exemplo, 100 newtons por metro. Significa que para cada 1 metro que você puxa a mola, você tem que aplicar uma força de 100 newtons. A constante elástica, ela me diz o quanto de força eu tenho que calcular, eu tenho que botar naquela mola para deformar ela. Então, se a constante elástica for 400 newtons por metro, para cada 1 metro que eu coloco naquela mola, eu tenho que botar uma força de 400 newtons. Então, quanto maior a constante elástica, ó, se a constante elástica aumenta, mais difícil é para deformar. Quanto maior a constante elástica, mais difícil é para deformar. É como se fosse isso mesmo, Kleber. É como se fosse uma resistência da mola para se deformar. Mas a gente não chama de resistência. Mas você pode entender assim, Kleber. A gente chama de constante elástica. Mas é como se fosse, entre aspas, ó, minha letrinha entre aspas, uma resistência da mola. Quanto mais força você precisa colocar, maior é a constante. Então, gente, infelizmente, isso daqui a gente tem que decorar, porque deduzir essa fórmula é bem complicadinha por enquanto. Mais para frente a gente vai deduzir, mas eu nunca que vou pedir para vocês ficarem deduzindo essa fórmula, tá bom? Mas mais para frente um pouquinho, na aula da semana que vem, eu mostro para vocês como é que deduz essa fórmula, ou na semana que vem ou a próxima. Então, infelizmente, aqui a gente tem que decorar, tá? Eu sei que eu não sou muito a favor de decorar, mas tem horas que é necessário. Bom, associação de molas. Isso aqui é uma coisa que não é comum cair, tá? Muito raramente cai. Mas eu botei mais como curiosidade, mas eu não vou cobrar isso aqui para vocês assim com afinco. Eu posso cobrar em um exercício de livro, mas eu não vou cobrar em prova, em avaliação, tá? Mas eu posso associar, eu posso juntar molas de duas maneiras. Eu posso associar em série, que é quando eu boto uma em seguida da outra, ou em paralelo, quando eu boto uma do lado da outra. Quando você associa em série, a constante do sistema, a constante total, é a soma de 1 sobre K mais 1 sobre K da outra. E quando eu boto em paralelo, a constante total é a soma das constantes. Belis, isso daqui parece complicado. Não, o motivo é simples, tá? Eu sei que é difícil você lembrar, mas o motivo é simples. Mas antes do desespero, esse slide daqui, mais a título de curiosidade. Eu não vou cobrar isso em prova, tá bom? Mas eu posso cobrar isso em atividade de casa. Mas por que isso acontece? Ó, quando você bota em série é uma em sequência da outra, ó. Pensa em série, tem um episódio, tem um episódio, tem um episódio. Você tem que assistir um em sequência do outro. Por isso que é em série, em sequência, ó. Você tem uma mola, na sequência você tem outra mola. Então, a deformação total é a deformação da primeira mola mais a deformação da segunda. Lembra que força elástica é K vezes X em módulo?
Então, se eu quiser só o X, é força elástica sobre K. Então, aqui, ó, esse X virou força elástica sobre K. Esse X virou força elástica sobre K. Esse X virou força elástica sobre K. Aí corta o F, ó, porque tem todos, ó. Por isso que a constante total do sistema, Ks, é a constante do sistema. É 1 sobre a constante 1 mais 1 sobre a constante 2. Já o senhor vai postar esse slide hoje, vou postar assim. Sempre que termina, eu posto o slide, tá certo? Fiquem tranquilos. Já em paralelo, ó, quando está um do ladinho do outro, a deformação de um é a mesma deformação do outro. Então, ó, as deformações são iguais. Então, se um deformar 20 centímetros, o outro deforma 20 centímetros. Então, a força elástica vai ser a soma da força 1 com a força 2. Aí fica K vezes X1, K vezes X2. Como a deformação é a mesma em todo mundo, corta o X. Aí a constante elástica é a soma direta. Isso aqui a gente chama de soma dos inversos. Soma dos inversos. Esse outro aqui a gente chama de soma direta. Soma direta. Tá? Eu sei que é chatinho, eu entendo, eu sei que é complicadinho, eu sei que a princípio não faz muito sentido, mas a gente tem que saber isso. Por quê? Porque às vezes a questão, ele pode não vir uma única mola aqui, ó, uma única mola aqui. Ele pode vir duas molas, aí elas podem estar lado a lado. Se elas estiverem lado a lado, chama-se paralela. Se ela tiver uma em seguida da outra, chama-se em série. Então, não é muito comum isso acontecer, mas pode acontecer. Como pode acontecer, eu prefiro dar algo a mais do que não falar com vocês. Tá certo? É isso que significa associação em série, quando está uma em sequência da outra, e associação em paralelo. Beleza, me dá um exemplo disso. Sabe seu tênis? Seu tênis não tem várias molas embaixo dele? Seu tênis é uma associação em série ou em paralelo? Pensa aí um pouquinho. Seu tênis é uma associação em série ou em paralelo? Em paralelo, isso mesmo. Então, seu tênis seria um exemplo, por exemplo, de uma associação em paralelo. No dia a dia, em série, a gente não usa muito, tá? No dia a dia, não, em série, a gente não usa muito. São nas questões mesmo. Vou fazer a questão 3. A questão 3 eu vou fazer, tá certo? Aí a 4 eu passo para vocês. Para quem não decorou a fórmula ainda, ó, tá aqui a fórmula do período. Deixa eu botar aqui, ó, para quem não decorou. E óbvio que não tem como decorar, né? Só fiz mostrar ali. 2π, raiz, até eu esqueci, m sobre k. Opa, já botei ali a alternativa, foi mal. M sobre k. Se eu decorar uma, a outra fica fácil. A outra agora eu não preciso olhar, porque a outra é só fazer o inverso disso. Então, fica 1 sobre 2π, raiz de k sobre m. Percebe que essa agora de frequência, eu nem precisei olhar lá o slide, porque se eu decorar de período, é só fazer o inverso que você acha de frequência. Tá certo? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Uma mola de constante elástica 10 newtons por metro. Constante elástica é o K. Então, K é 10 newton por metro. Está presa em uma massa de 100 gramas. Eu já botei ali o fibonzinho e já deixei que 100 gramas significa 0,1 quilogramas. Porque vocês lembram no SI que massa não é em gramas, né? Vocês lembram no SI que massa é em quilogramas. Quando comprimida, essa mola passa a oscilar, descrevendo um movimento harmônico simples, que é aquele MHS, é o movimento harmônico simples, que são os movimentos periódicos. Determine a frequência do conjunto. Caso eu não lembrasse a fórmula da frequência, não tinha problema. Eu calculo o período, ó. Se eu não lembrar a fórmula da frequência, não tem problema, ó. Eu calculo o período
A massa é 0,1, a constante é 10, aí fica 0,01, aí você bota em notação científica, fica 1 vezes 10 a menos 2, tira da raiz, a raiz de 1 é 1, e a raiz de 10 a menos 2 é 10 a menos 1. Aí você acharia, então, 0,2π. Esse daqui é o período. Mas Beliz, ele não pediu o período, Beliz. Ele pediu a frequência. Aí agora é só você fazer o inverso, ó. Porque o período é o inverso da frequência ou a frequência é o inverso do período. Então agora eu faço a frequência é o inverso de 0,2 π. 0,2 é 2 sobre 10. Como eu estou sem espaço, acredita em mim, vai ficar 5 sobre π Hz. Hz. Letra C. Deu para entender a questão 3? Deu para entender a questão 3? Sejam sinceros. Recapitula? Posso sim, posso. Isso aí. Se não entendeu, pergunta. Vou recapitular de um outro jeito agora, tá certo? Vou recapitular com a frequência. Com a fórmula da frequência, ó. É 1 sobre 2π raiz. Ó, o período é 2π raiz de m sobre k. Então, a frequência é 1 sobre 2π k sobre m. Eu posso fazer com o período, aí depois que eu fizer o período, eu faço que a frequência é o inverso do período. Ou eu já posso fazer direto com a frequência, ó. 1 sobre 2π, raiz de k. O k foi 10, a massa 0,1, então fica 1 sobre 2π, raiz de 100. A raiz de 100 é 10, né? Então fica 10 sobre 2π. 10 sobre 2π fica 5 dividido por π, frequência se mede em Hz. Ficou mais fácil agora, meninas? Fazendo direto? Ficou mais fácil fazer direto? Mas o que é que eu falei? Você pode calcular o período, tá? Você pode calcular o período, não tem problema. Aí depois que você calcular o período, vai dar x. É só fazer que a frequência é o inverso de x. O que eu estou mostrando para vocês é que vocês não precisam decorar as duas fórmulas, pelo amor de Deus. Já é difícil decorar uma dessas fórmulas. Já é difícil, e eu sei que é difícil decorar uma das duas. Não é para você decorar as duas. Ou você decora período, ou você decora frequência. Aí depois faz que período é o inverso da frequência, ou frequência é o inverso do período. Tanto faz. Professor, como eu sei mesmo qual dos dois ele está pedindo o termo seu próprio nome? Não tem nenhuma musiquinha. Não, Carol, não tem nenhuma musiquinha, não. Ana, eu não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, mas se ele falar qual a frequência, frequência é o F, ó, F. Frequência. Período, que não é com P. Período é com T, tá? Período é com T. Mas lembra que T de tempo. Pronto, aí, ó. Nunca tirou a para pensar nisso, né? Período é T de tempo, porque período mede tempo. Frequência mede número de volts que dá em um certo tempo. Tá, Ana? Eu respondi sua pergunta, Ana? Eu não sei se foi bem essa sua pergunta. Não, Ana, os dois termos são esses, frequência e período. O que você pode ver pela unidade de medida, né? Frequência, Ana, se mede em Hz. Período, que é um tempo, período se mede em segundos, no SI, né? Isso aqui é no SI, Sistema Internacional. Tá certo?
Que eu saiba, não tem nenhum outro nome, não. Frequência é frequência, período é período. Eu não, né, nunca vi nenhum outro nome, não. Pode ser que tenha algum outro nome, algum outro livro. Eu, particularmente, nunca vi. Se eu ver, eu falo para vocês, mas eu, particularmente, nunca vi. Ó, eu vou fazer essa 4 junto com vocês, porque mais para frente vai ter um parecido com essa 4 e vocês vão fazer sozinhos. Mas como eu sei que vocês vão reclamar, vão dizer que não lembram, eu vou fazer essa com vocês. Apesar que a gente já fez questão parecidíssima com essa em força gravitacional. Lembra lá em força gravitacional que a gente fez questões quando a massa da Terra, se ela fosse 4 vezes maior e a massa da Lua fosse 2 vezes menor, qual é a nova força gravitacional, uma sobre a outra? Lembra desse tipo de questão? Que você compara uma com a outra? Aqui é exatamente igual. É só mudar a fórmula. Vamos lá. Mas eu vou fazer, porque eu sei que vai ter gente que não lembra, porque isso lá era ainda quando as aulas eram presenciais. Vamos lá, vou fazer. Um corpo de massa M está presa a uma mola. Eu não preciso desenhar, mas eu gosto para desenhar para eu entender o que está acontecendo. Então, aqui está um corpo de massa M e a mola K. Essa é a situação 1. Quando ele é deslocado da posição de equilíbrio, passa a executar um movimento harmônico simples de período T. E o período é T. Determine o período em função de T se a massa for 8 vezes maior e a constante elástica for a metade. Então, agora, a constante elástica é a metade, então a constante elástica é K dividido por 2, e a massa é 8 vezes maior, 8m. Ele quer o novo período. Tudo que é novo, lembra que a gente bota linha? Vocês lembram disso lá de força gravitacional? Tudo que é novo, a gente bota linha. Então, vamos lá. O período antigo. Vou montar aqui a fórmula do antigo. E depois eu monto a fórmula do novo. Isso, o antigo era o velho lá, Duda. Eu falava velho, eu falei antigo aqui, velho, mas é a mesma coisa. Então, o período é 2π raiz de m sobre k. Esse é o antigo. Agora, para botar o novo. Tudo que tem um linha é um novo. Por que eu não botei um linha no π? Porque eu não botei um linha no π, eu só botei no m e no k. Quem sabe me dizer por que eu não botei uma linha no π? Isso mesmo, Emily. Isso mesmo, porque não muda. Então, ó, 2π, repete, porque é uma constante. A nova massa. A nova massa, ele falou que é 8 vezes a massa antiga. Então, aqui eu boto 8m. A nova constante, ele falou que é antiga dividido por 2. Então, eu boto K dividido por 2. Para dividir fração, lembra como é que divide fração? Conserva a primeira, que é 8m, multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 sobre K. Então, o novo período vai ser 2π raiz de 16m sobre K. Vamos tirar o 16 da raiz? A raiz de 16 é 4, né? Então, fica 4 vezes 2π raiz de m sobre K. Ora, isso aqui que eu vou circular não é exatamente igual a isso aqui que eu vou circular? Então, o novo período vai ser 4 vezes o período antigo. Então, a letra correta é letra D. Vocês entenderam? Lembra disso aí, de força gravitacional? Lembra que a gente fez igualzinho, só que com a fórmula de força gravitacional? Que era aquela fórmula força gravitacional é Gzão, Mzão, Mzinho, sobre D ao quadrado. Lembra que a gente fazia força gravitacional antiga, força gravitacional nova, e comparava uma com a outra? É a mesmíssima coisa. Isso é um estilo de questão, gente. Esse estilo de questão de comparar o antes com o depois tem um quase que é todo assunto em física tem esse estilo de questão, porque é um estilo de questão. Você pode aplicar isso em quase qualquer assunto de física, se não todos, eu diria.
Tudo que tiver conta, fórmula, você pode aplicar. Você só não vai aplicar em teoria, porque teoria não tem fórmula. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? E se perguntasse a frequência? Eu ia fazer uma conta toda nova? Se perguntasse a frequência, eu ia fazer uma conta todinha nova, o que aconteceu com a frequência? É só fazer o inverso. Isso mesmo, Emily. Seria só fazer o inverso. Vamos para o nosso último tópico da aula de hoje. Se esse não for o último, é o penúltimo. Até aqui, mas antes de começar esse, até aqui vocês entenderam o que é período, o que é frequência? Ah, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que eu esqueci de fazer. Olha aqui para essa fórmula. Vocês diriam que a massa é diretamente ou inversamente proporcional ao período? A massa é diretamente ou inversamente proporcional ao período? Só que cuidado, que é diretamente proporcional com a raiz, né? Então, se a massa aumentar 16 vezes, que foi o que aconteceu naquela questão, ó, se a massa aumentar 16 vezes, ó, deixa eu botar uma outra cor aqui para vocês verem, ó, 16 vezes, como é dentro da raiz, quando sai da raiz, sai 4. Então, se a massa aumentar 16 vezes, quando você tira da raiz, fica um período só 4 vezes maior, tá? Tem cuidado com isso, tá? Vocês entenderam isso aí? Sim. Se fosse para calcular a frequência, Henrique, aí você faria aquela continha, ó. Frequência é o inverso do período. Então, a frequência seria 1 sobre 4t. Tá certo? Não entendeu? Vou voltar lá então. Qual parte você não entendeu, Henrique? A questão da massa ser diretamente proporcional à raiz quadrada dela ou a questão de calcular a frequência dando ali o período que a gente achou? O que é que você não entendeu? Você não entendeu calcular o período ou a questão da massa? O que é que você não entendeu? Aí eu fiquei confuso agora. Nada, nenhum dos dois é isso? A massa? Ah, tá. Vamos lá, então. Aqui, ó, Henrique. A massa, Henrique, está dentro da raiz, ó. A massa está dentro da raiz, ó, Henrique. Se a massa, Henrique, aumentar 16 vezes, como foi aquele exemplo, quando você tira o 16 da raiz, Henrique, fica 4. Então, a massa, ela é diretamente proporcional, só que ela é diretamente proporcional à raiz dela. Então, se a massa aumentar 16 vezes, quando você tira da raiz o 16, fica 4. Então, Henrique, se a massa aumentar 4 vezes, quando você tira da raiz, fica 2. Aí o período ficaria 2 vezes maior. Tá claro agora, Henrique? E a constante, Henrique, seria diretamente ou inversamente proporcional ao período? A constante é diretamente ou inversamente proporcional ao período, Henrique? A constante elástica, que é o K, é diretamente ou inversamente proporcional ao período? Essa constante aqui, ó, K, em relação ao período, inversamente a raiz. Isso mesmo. Então, se o K, Henrique, aumentar 4 vezes, o período ele diminui 2 vezes. Porque o 4, quando você tira da raiz, fica 2. Tá claro agora? Você tirou bem sua dúvida? Agora, cuidado com a frequência inversa, né? Já na frequência, o K é diretamente proporcional à raiz quadrada e a massa que é inversamente proporcional à raiz quadrada, porque é o inverso do período, né? É o que você fez no período, só que o inverso, né? Isso mesmo. Vamos então para o nosso último assunto da aula de hoje, nosso último tópico, que é energia em um sistema massa-mola. Então, gente, o massa-mola no movimento harmônico simples, ó, é isso aqui nesse gifzinho.
aqui do lado, ó. Perceba que a mola vai, volta para o ponto de equilíbrio, vai, volta para o ponto de equilíbrio. A gente fala que o ponto de equilíbrio é esse ponto zero. Aí ela vai para o extremo positivo, que é o A, e para o extremo negativo, que é o menos A. A gente chama de amplitude. Esses extremos aqui, ó, a gente chama de amplitude. Aí a gente fala que ela vai para a amplitude máxima, que é o A positivo, e para a amplitude mínima, que é o A negativo. O ponto de equilíbrio é o zero. Então, ponto de equilíbrio é o meio, tá? Alguma dúvida? O que é amplitude, ponto de equilíbrio? Alguma dúvida até aqui? Não? Bom, vocês lembram lá do primeiro ano que a energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2? Eu sei que é difícil lembrar, mas lembra que eu já falei sobre isso lá naquela parte que a gente falou sobre energia lá na força gravitacional, assim como a gente falou também de energia lá em calorimetria, né? A gente usou tanto em calorimetria quanto em força gravitacional. Então, quem não lembra, toma vergonha aí, porque a gente já falou duas vezes esse ano. Então, a energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2. Já a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. A potencial tem a ver com a posição da mola. A, que é a posição, a deformação. Já a cinética tem a ver com a velocidade. A energia mecânica é a soma da cinética com o potencial, tá? A mecânica é a soma da cinética com a potencial. Nos extremos, a deformação é máxima. Você concorda comigo? Quando ela chega aqui, ó, no extremo, ou no extremo positivo, ou no extremo negativo, a deformação é máxima. Então, nos extremos, a energia potencial elástica é máxima. Nos extremos, ela para, porque ela para voltar. Então, nos extremos, a cinética é zero. Então, a cinética nos extremos, a cinética é zero. No meio é onde a velocidade é a maior possível, que é o ponto de equilíbrio. Então, no ponto de equilíbrio, a cinética é máxima. Já no ponto de equilíbrio, a potencial elástica é zero. Então, no ponto de equilíbrio é zero. Vou repetir. Vou repetir. Kleber, até pode, mas a gente não vai fazer com envolvendo a potencial elástica e a potencial gravitacional, não, tá? Você só vai encontrar em vestibular só a cinética com potencial elástica. Porque quando você envolve as três, fica muito mais complicado e não cobra no ensino médio, porque teria que variar tanto a cinética, quanto a potencial gravitacional, quanto a potencial elástica. Aí a gente não vai cobrar no ensino médio, não, tá? Nunca as três juntas em MHS não vai cobrar, não. Pode ficar tranquilo. Então, a gente, aqui está a mola. Quando a mola está aqui, ó, no extremo negativo, ela só tem energia potencial elástica. Quando ela está no extremo positivo, lá embaixo, todinha esticada, só tem potencial elástica. Por que, Belis? No extremo não tem velocidade, porque ó, ela estica, aí ela para, deixa de esticar para poder voltar. Então, nos extremos, a velocidade é zero. Se nos extremos a velocidade é zero, não tem energia cinética. E aonde a velocidade é máxima? No meio. Bom dia, queridos. Pro Everilda. Obrigado, Pro. Uma excelente semana para a senhora também. Obrigado. Vocês entenderam isso, gente? Então, ó, no extremo, ela para, deixa de esticar para poder voltar. Então, nos extremos, a velocidade é zero. Então, nos extremos, só tem energia potencial elástica. Tá claro isso? Me digam aí se isso ficou claro.
Então, aqui, ó, vamos entender esse gráfico, ó. Vamos entender esse gráfico aqui. Olha para o gráfico todo mundo. Tá vendo a curva roxa? Tá vendo a curva roxa? Acima de menos A e abaixo de A é a energia cinética que tem. Sim, só que também pode ter potencial elástica, né? Você está falando só que no extremo só tem potencial elástico, mas só não tem potencial elástico, Kleber, no meio, tá? Então, nesse intervalo aí, ela também tem potencial elástico. Tipo a mola. Só não tem potencial elástica no zero, porque no zero a mola nem foi esticada, nem foi comprimida. Olha o gráfico. Olha o gráfico, vai ficar mais fácil agora. Olha o roxo. O roxo é energia cinética. Ó. No extremo negativo, ela é zero. Aí ela vai aumentando, 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 aumentando. Chega no seu valor máximo no meio, que é o ponto de equilíbrio. Tá travando, gente? Henrique tá falando que tá travando. Tá travando para vocês? Henrique, então é a sua. Aí depois que passa do meio, ó, ela vai diminuindo, 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 até quando chega no extremo de novo, ela é zero. Agora, olha a potencial elástica. No extremo, ela é máxima, ó. Aí ela vai diminuindo, 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 até quando chega no meio, ela é zero. Agora travou? E agora testando, voltando. Ficou normal? Voltou? Aí, ó, depois que ela passa no meio, ela volta a aumentar, aumentar, não aumentar, e no extremo, de novo, ela é máxima. Então, nos extremos, só tem potencial elástica. No meio, só tem energia cinética. No meio, só tem cinética. Nos extremos, só tem potencial elástico. No meio do caminho, que era aquilo que eu estava conversando com o Kleber, no meio do caminho tem as duas, ó. Se você pegar um ponto aqui, ó, aqui, tem as duas, ó. Tem tanto cinética quanto potencial elástica. É tipo um brinquedo de parque de diversão? É, você pode ver tipo isso. Sim, sem nenhum problema. Agora, a energia mecânica, que é a soma das duas, ela se conserva, ó, que é a curva de verde. A energia mecânica, que é a soma das duas, ela se conserva. Então, por exemplo, se a cinética no meio é 50 joules, então a mecânica no extremo também vai ser 50 joules, porque a energia se conserva, não tem perda de energia. Se aqui a cinética é 30 joules, é porque então a potencial no mesmo ponto é 20 joules, porque nesse meu exemplo eu falei que a energia era de 50 joules. Deu para entender, gente, isso da energia? Me digam aí, por favor, se deu para entender isso da energia. Não? A energia, Emily, ela se conserva, porque não tem atrito, lembra? A energia, ela se conserva, porque não tem atrito. Então, se a energia máxima for 50 joules, que é a mecânica, se um ponto ela tem 30 de cinética, ela só pode ter 20 de potencial, porque as duas juntas têm que dar de novo 50 joules. Deu para entender agora? Então, ó, Emily, se eu digo para você que no extremo tem 70 joules de energia total. No extremo tem 70 joules. Então, no ponto do meio também vai ter 70 joules. Só que no extremo é 70 joules em energia potencial elástica. No meio, que é o ponto de equilíbrio, é 70 joules em energia cinética. Deu para entender, Emily? E no meio do caminho? No meio do caminho, esse 70 vai estar dividido uma parte para cinética, uma parte para potencial. Tem sim, Thales. Isso vai ser assunto para a gente mais para frente, da aula da semana que vem, provavelmente, tá? Tem sim. Isso é assunto da aula da semana que vem. Deu para entender agora, Emily? Não entendeu ainda? Vamos lá de novo. Gente, vocês lembram o que significa energia mecânica, né? Energia mecânica é a soma das duas energias. Então, se a energia mecânica, que é o total de energia,
é 70. Esse 70 tem que estar distribuído tanto para a cinética quanto para a potencial elástica. Então, se a cinética for 20 joules, a potencial elástica só pode ser 50 joules, porque 20 mais 50 dá 70. Isso aí vocês entenderam? Isso aí vocês entenderam? Sim? Beleza. Agora, por exemplo, se o total é 70, e eu falo para você qual é o tipo de energia que ele tem no extremo ele só tem energia potencial elástica. Então, no extremo, a potencial elástica é os próprios 70. Por quê? Porque no extremo ele não tem velocidade. No extremo ele para poder voltar. Então, no extremo, a velocidade é zero. Então, no extremo, o 70 dele seria todinho só de potencial elástica. Agora, no meio do caminho, que é o ponto de equilíbrio, que é o zero, a mola nem aumentou, nem diminuiu. Então, no meio, no ponto de equilíbrio, só tem energia cinética. Aí, no meio, a cinética seria 70 joules, porque no meio só teria cinética. O gráfico está mostrando justamente isso, ó. O extremo. Olha o extremo, ó. Olha o ponto menos A. No ponto menos A, só tem a curva vermelha, ó, que é energia potencial elástica. Não tem a roxa, ó, porque a roxa é energia cinética. Então, no extremo, não tem energia cinética. Aí, depois que sai do extremo, ó, ele vai ganhando velocidade, vai ganhando energia cinética, ó, vai ganhando velocidade e vai perdendo elástica. Quando chega no meio, não tem deformação, porque no meio é o ponto zero. Nem deformou para mais, nem para menos. Então, no meio, a potencial elástica é zero. E a cinética no meio, ela é máxima. Então, no meio, só tem energia cinética. Não tem energia potencial elástica. Deu para entender agora, gente? É só se lembrar. No extremo, ele para poder voltar. Se ele para, não tem velocidade, não tem energia cinética. E no meio não tem deformação. A mola nem aumentou, nem diminuiu. Então, no meio não tem potencial elástica. Deu para entender? A energia mecânica, ela pode ser dada por essa forma aqui, ó, K ao quadrado sobre 2, porque no extremo, a deformação que é o x, a gente chama de amplitude. Como a energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2, você substitui o x por a, fica k ao quadrado sobre 2. Só fiz substituir o x por a, porque no extremo só tem energia potencial elástica. E no extremo, a deformação, que é o x, chama-se amplitude. A gente chama de A. Então, no extremo, o x vira o A, por isso que a fórmula fica K ao quadrado sobre 2. Deu para entender por que esse x virou A? Deu para entender por que esse x virou A? Sim? Então, vamos fazer a última questão de hoje, porque eu acho que não dá tempo de outra, só temos 4 minutos. Eu não entendi? Então, vamos lá, vamos voltar. No extremo 1, Duda, só existe energia potencial elástica. Ó. A fórmula é kx ao quadrado sobre 2. No extremo, Duda, chama-se amplitude, que é a letra A. Então, a deformação no extremo, você substitui pela letra A. Então, fica k ao quadrado sobre 2. Entendeu agora, Duda? Porque a energia mecânica pode ser k ao quadrado sobre 2? E como achamos o A, Emily, a questão vai te dar. Ou então ela vai te dar todo o resto que você achar. Não tem como você decorar o valor de A. Ou ela vai te dar o K, a energia, para você achar o A, ou ela vai te dar o A e o K para você achar a energia. Mas você não precisa se preocupar com isso. O A é o máximo que a mola pode esticar.
O A chama-se amplitude. É o máximo que a mola pode esticar. Tudo bem? Vamos aí, ó, só para essa questão. Só a 5, que eu acho que não dá tempo da 6. Só a 5 aí. Me digam aí qual é o gabarito da 5. Bora ver se vocês ficaram com tanta dúvida assim mesmo em energia. Pode, João, pode sim. Sem nenhum problema. A galera que estava com dúvida, entendeu por que letra C? Porque, ó, tá aqui o A negativo, o A positivo, que chama-se amplitude, e tá aqui no meio. No meio, a mola ainda não saiu. Tá aqui paradinha. Não tem deformação. Aí você começou a deformar ela. Ela fica indo de A positivo para o A negativo. Quando ela chega aqui, ó, ela para poder mudar de sentido. E nesse ponto, a mola deformou o máximo possível. Nesse ponto, a energia cinética é zero e a potencial elástica, ela é máxima. Já aqui no meio, que ela não está deformada, aqui no meio, a potencial elástica é zero e a cinética é máxima. Como a questão perguntou no extremo, que é o ponto de versão, né? Ponto de versão significa extremo. Como a questão perguntou no extremo, então é letra C. Eu achei que vocês não tinham entendido muito aí, vocês entenderam. Ó, eu sei que só tem um minuto. Um minutinho aí. Só essa última. Desculpa, eu sei que eu menti, mas só para ficar igualzinho com a turma, a próxima turma. Um minutinho aí, essa é a última, eu juro. Eu sei que só tem um minuto. É porque a gente vai chamar só de potencial, Kleber, porque só vai ter potencial elástico. Como só tem ela, a gente não precisa distinguir. Se tivesse as duas, a gente chamaria de potencial elástica. A gente não precisa distinguir, porque em questões de massa mola, Kleber, só vai ter a potencial elástica. Tá certo? Então pode ficar tranquilo, chamar só de potencial, sem nenhum problema. A última de hoje, eu juro que essa é a última, que só tem um minuto. Pode, João? Pode sim, mas quem não achou a resposta ainda, não olha o chat. Pode sim, mas quem não achou a resposta, não olha o chat. Foi mais fácil do que vocês pensavam, não foi? Vocês acharam que ia ser uma coisa muito mais complicada e é mais fácil do que vocês pensaram. Fala a verdade. Eu sei que a princípio, quando você olha aquela fórmula, aquela tanto de coisa assim, você imagina que vai ser um monte de conta trabalhosa, mas não foi tanto, foi? Seja sincero. Então, por hoje, nós encerramos nossa aula. Obrigado por assistirem, tá? Então, realmente, é letra D, tá certo? Então, realmente, é letra D. Obrigado por assistirem. Façam lá as atividades, tá certo? Poste no Ava, tudo direitinho. Até semana que vem. A aula eu posto para vocês lá no portal Ava, tá? Eu vou postar ainda, Henrique, é porque eu não postei. Foi mal, eu esqueci. Mas eu vou postar ainda, tá certo? Então, vocês peguem lá no portal Ava tanto o slide quanto a atividade, tá certo? Tchau, tchau. Até semana que vem. Beijos e abraços e fiquem bem, tá? Fiquem com saúde, fiquem bem. Até semana que vem, pessoal.